Muito bem-vindos, irmãos. Esta primeira sessão vai servir de apresentar alguns professores que colaboram conosco e eu já vou fazer uma oração para iniciar e depois passo para o Dr. Fabiano. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado por podermos ter este tempo de comunhão também com os irmãos, os alunos em diferentes partes do mundo. Obrigado pela tua presença e nós pedimos a tua bênção também sobre a parte técnica e tudo o que é preciso para estas sessões de hoje correrem bem, para que possamos aprender juntos e glorificar o teu santo nome. Muito bom dia a todos quantos nos assistem na manhã deste dia. Nós estamos aqui a norte da cidade de Lisboa, a 30 km, numa pequena cidade de Vila Franca de Xira. É nosso prazer hoje poder introduzir-vos também, para além do professor Taute, que já iniciou esta sessão, temos connosco o professor Dr. Steve Hardy, que vai ministrar a primeira aula de hoje, e também o professor Dr. Carlos Delpino. E gostava de colegas, primeiramente o Dr. Steve Hardy é um colega amigo de há longa data e nos últimos 6 meses se juntou à nossa equipa de MIBA, do projeto Lusófono, que ministramos este curso de mestrado em Interpretação Bíblica Aplicada, juntamente com a Universidade do Norte-Oeste. O Dr. Steve Hardy é americano, trabalhou no Brasil, na Etiópia, também Moçambique e África do Sul. E a sua especialidade é no campo da educação teológica. O Dr. Carlos Delpino é cidadão brasileiro e espanhol e neste momento vive na Espanha e coordena o trabalho da Agência Presbiteriana de Missão Transcultural, coordenando os missionários brasileiros que servem neste continente. A sua especialidade é em missiologia. Ele é doutorado pela Universidade de Salamanca e também vai colaborar conosco desde este momento em diante e vai ajudar-nos na missiologia. E é um prazer podermos contar com estes 2 servos do Senhor e vamos dar início então à atividade de hoje com o professor Steve Hardy. Então, bom dia a todos. Eu acho um pouco de privilégio não somente escrever palavras reagindo aos trabalhos, mas de ter então um tempo como hoje para dizer alguma coisa. Eu não sou o autor dessas 2 matérias, então nós temos simplesmente aceitado o trabalho de acompanhar os trabalhos e ler aquilo que é dos irmãos, então, das reflexões e daquilo que responde então às várias perguntas então organizadas então pelo pessoal do Northwest. Então, não posso comentar nada acerca daquilo que é deles, nem vou muito acrescentar outra coisa, mas talvez algum comentário dentro daquilo que eu tenho observado. E eu acho, ao meu ver, um tipo de interação até entre as 2 matérias, porque ao falar de ética, a base é a base de dogmática. Então, tudo que temos observado da parte de teologia e a parte básica de teologia, a aplicação disso realmente logo passa para aquilo que estamos fazendo então da área de ética. Talvez seja de valor dizer alguma coisa acerca da minha experiência. Como o Dr. Fabiano disse, então, nós temos vivido em vários países. Eu comecei como missionário no país da Etiópia, na altura da guerra civil daquele país. Isso foi
no meado da década de 70. Houve várias explosões, golpes de Estado naqueles dias. E para mim a coisa fascinante era ver a igreja dentro desta opressão de comunismo. Uma igreja simples, na maior parte sem alfabetização, mas com uma liderança que era não por preparo bíblico, mas por preparo do Espírito Santo. Então, uma maturidade e uma maneira de vivência que era cativante e muito atrativo. Então, muitas pessoas, apesar das dificuldades do país, da parte política, muitas pessoas se converteram e a igreja estava explodindo de crescimento naqueles dias. Eu fui solicitado para ajudar na formação de líderes e uma certa base bíblica para a igreja naquele local. A ideia seria trabalhar não na parte formal, porque o pessoal não tinha como ler livros e também não tinha muito material na língua deles, mas era mais imaginar como preparar pessoas numa cultura oral, lembrando as coisas básicas, um tipo até de liturgia para guardar a doutrina básica, para solidificar essas igrejinhas, na maior parte de igrejas subterrâneas, em situação política bastante difícil. Por mim, não era possível. Então, nós como estrangeiro tivemos que retirar-nos do país e eu fui designado ao Brasil. Ainda não consegui dar seguimento àquele projeto, mas ficou na minha cabeça até hoje que o ensino em si, na parte formal e diploma e de muito preparo, não é a parte mais importante de maturidade espiritual. É simplesmente aquilo que Deus faz em nós, a maturidade, a presença do Espírito Santo e aquela vivência de vida. Quer dizer, a doutrina aplicada na ética. E tem sido para mim uma grande lição de muitos anos, então que essas duas coisas inevitavelmente, obrigatoriamente têm que andar juntos. Então, ao meu ver, eu acho muito interessante ficar com essas duas áreas para acompanhar aquilo que é teologia de um lado e para a maior parte então dos alunos também estão se aplicar para essas questões de ética, porque que eu vejo justamente esta junção. Quando fomos ao Brasil, foi uma altura de eu ser implantador de igreja e também era para ajudar a estabelecer um pequeno seminário numa cidade onde não havia outro preparo para os pastores. Então, para lançar um programa atendendo necessidades de pessoas que estavam no campo. Então, não era só teologia por dar aulas, era teologia prática para responder a questões atuais de pessoas na prática. Que eu acho ajuda muito a formar, a estabelecer aquilo que nós achamos de currículo. Porque ao ensinar qualquer coisa, ao estudar coisas como teologia, não é só buscar verdades do antigos dias, muito antes, para daí ensinar, mas sem perceber a relevância dessas coisas. E uma das minhas observações da área de teologia é que teologia realmente é a sistematização de conclusões bíblicas. Em alguma altura, uma certa altura da história da igreja, houve uma pergunta, alguém tinha um problema, houve uma crise qualquer, então os teólogos na altura foram à busca de respostas dentro das escrituras sagradas. E ao chegar a uma conclusão, então ficou decidido naquele ponto algo para a igreja. E durante os séculos, estas conclusões foram sistematizadas porque foi um acúmulo de conhecimento de verdades acerca de Deus. É muito bom isto, é uma riqueza de conclusões durante muitos séculos. E nós devemos celebrar isto e passar essas conclusões.
Um problema possível, duas coisas. Nós podemos ensinar respostas, mas já esquecemos as perguntas. Porque aquilo que provocou a crise já foi esquecido há muito tempo e ficamos com as respostas, as conclusões, agora sistematizadas, mas às vezes ao ensinar, então, ou em igreja, ou em escola bíblica, ou ao ler por nós mesmos, às vezes estamos lendo soluções, respostas, sem o contexto que provocou aquela discussão no início. E o que acontece com isto é que às vezes a sistematização de teologia, por ser bem lógico, bem organizado, então alguém pode pensar que a teologia é uma maneira mais clara de dizer coisas bíblicas. Quer dizer, a teologia pode passar a ter mais importância do que a Bíblia. A Bíblia não fala com tanta clareza, mas a teologia já esclareceu tudo. Há muito perigo nisto, porque a base por trás da teologia é justamente as verdades bíblicas. E daí também para mim é a segunda conclusão. Porque a maneira de organizar estas respostas e estas conclusões a verdades históricas também tem as suas formas culturais. A maneira de sistematizar a teologia já em si é uma reflexão cultural. A lógica é a maneira de pensar, também é uma coisa cultural. E quando vai para outras partes nesta igreja global de hoje, nem todo mundo está vendo as coisas do mesmo jeito. Como que podemos avaliar as conclusões que nós estamos tirando? A resposta é também temos nós de voltar à própria Bíblia para ver, será que é isto que a Bíblia diz na verdade? Será que a resposta que temos é só a Bíblia ou também inclui algumas ideias culturais? E ao olhar para a história da igreja, podemos ver que de vez em quando tivemos que mudar alguma coisa, porque descobrimos que aquilo que estava sendo ensinado não era tanto coisa bíblica, era coisa teológica, era coisa lógica, que saiu da mentalidade e da cultura das pessoas que estavam a ensinar. Então, o perigo de teologia é que podemos estudar autores e livros e pessoas que sabem se expressar com muita clareza e nós compreendemos as conclusões de autores sem olhar por trás para ver então as verdades bíblicas. Agora, ao meu ver, o trabalho que está sendo feito pelos irmãos não tem tido esse problema. Porque ao receber os vários trabalhos, eu fiquei muito contente em ver que quase toda vez as respostas são conclusões bíblicas. Vai para o versículo, vai para a passagem, vai para a exegese, vai para os detalhes e palavras. Então, vendo esses detalhes bíblicos, então, vocês como alunos estão mesmo olhando mais para a Bíblia do que para autores que podem, por sua vez, ser mais ou menos, ou menos, no caso de ser certo. Mas com isto, eu creio que dentro do curso, uma coisa que tenho observado, que às vezes as suas respostas são só coisas bíblicas. E se vamos dialogar neste mundo de hoje, ou para explicar o Evangelho para quem não está por dentro, a responder a perguntas, nós também temos que perceber qual é a cultura e as questões, as perguntas então do nosso ambiente. E como exercício acadêmico, realmente então nós temos que fazer as duas coisas. Vale a pena estudar a teologia para entender bem quais eram as crises na igreja, quais eram as perguntas, porque com isso então vamos aumentar o nosso entendimento de coisas, experiências além da nossa experiência. Então nós ficamos mais informados por trabalhar, vendo, estudando, então com esses autores.
E eu sei que dos irmãos, então, vem uma certa variedade teológica. O curso é administrado por pessoas que vêm da teologia reformada, tudo bem, devemos ter um ponto de vista bem formado, mas uma pessoa, ao examinar isto, também tem que ter a sua convicção bíblica. Mas não com tanta rigidez, que não estamos com uma tolerância e uma compreensão das razões que também ficam na teologia de outras pessoas. Quer dizer, ao estudar a teologia e ao fazer esses trabalhos, então nós temos que ter essas duas coisas. E eu fico muito contente que eu estou já vendo respostas bíblicas. Joia, ótimo, vamos continuar com isso. Mas não vai esquecendo estas notas rodapé de outros autores, de outro ponto de vista. Então, temos que misturar essas duas coisas para melhorar a nossa própria compreensão nestas áreas. Então, isto que eu venho, essas ideias teológicas, então esse pano de fundo. Agora, na minha experiência pessoal, passamos 6 anos então no Brasil, trabalhando em parte com universitários, com o que lá era chamado ABU, com implantação de igreja, como professor, e nós fomos convidados então de Moçambique para passar, do Brasil, para passar para Moçambique. Então em Moçambique, então, nós entramos numa igreja que a nossa missão, então havia quase 25 anos que a missão foi expulsa de Moçambique. E não havia professor, não havia escola bíblica, mas a igreja, como também na igreja na Etiópia, estava crescendo bastante. Então havia muitos novos convertidos, igrejas e até pastores, mas pastores sem nada de preparo. Então o trabalho que foi nos dado ao chegar em Moçambique era mesmo o preparo de líderes e trabalhar com escolas. E comecei naquela altura não somente o semináriozinho, cidade de Maputo, mas lançamos um programa de extensão, livros programados para grupos pequenos de evangelistas e pastores, principalmente no norte do país, e com muito intercâmbio entre outras pessoas que estavam querendo, naquela altura, fazer coisas semelhantes, porque a necessidade era geral em Moçambique. Eu consegui visitar então Angola pela primeira vez, acho que foi 89 para 90, para Menongue, para Luanda e também para Lubango, e conhecer um pouco do trabalho. E nesses anos, como alguns dos irmãos já sabem, tenho visitado então Angola várias vezes, procurando saber o que os outros fazem. Então, nesse sentido, eu passei mais de professor de coisas bíblicas para um tipo de especialista na área de educação, mas educação especificamente educação teológica. Então eu tenho trabalhado com tipo de consultor com mais de 300 escolas teológicas, principalmente na África, mas também na América Latina, um pouco na Europa e na Ásia, para ver essas escolas. E uma coisa que eu só diria sobre, mais uma coisa sobre a dogmática, eu tenho achado muito interessante essas respostas. Eu gosto de ler o trabalho, custa ler o trabalho, eu tento responder aos irmãos alguma coisa que é do seu trabalho, e não somente corrigindo coisas, mas já é tipo de conversa. Eu acho que nessas reflexões, uma das perguntas que surgiu no trabalho foi a questão: onde é que vamos colocar a justificação? E na verdade, tem esta expressão que nós somos salvos, estamos a ser salvos, há um processo agora, e seremos salvos. Porque na verdade há um processo que passa durante anos. E podemos colocar neste processo o nosso entendimento de salvação, que a parte de somos salvos, somos justificados, perdoados. Jesus fez alguma coisa e fez uma vez só. Não há necessidade de Jesus morrer muitas vezes. E Jesus morreu, ressuscitou, é uma coisa só. Então a salvação é alguma coisa já dada, é conquistada, é terminada, é completo.
mas também a aplicação disso para nós. Então, nós chamamos o processo de santificação, mas também é a aplicação da justificação em nossas vidas. Deus faz de nós o que Ele disse que já é verdade. Somos salvos, mas estamos sendo salvos. Mas é um processo para a vida. Eu não vejo na parte bíblica que nós chegamos nesta vida para a perfeição. Perdoados, sim. Não há mais condenação, sim. E somos adotados com filhos. Então, muita coisa que é verdade agora. Mas realmente esperamos um período lá nos céus que se chama de glorificação. Quando seremos como Jesus. Então, já o processo chega ao fim. Estamos sendo, seremos. Então, esse processo de entender a nossa salvação é algo que passa para toda a vida. E nós vamos falar um pouco depois sobre essas questões de ética, mas é nesse sentido que eu acho de mais importante esclarecer as nossas cabeças acerca dessas questões teológicas. Quem é Deus? Nós só sabemos coisas de Deus, em parte dá para ver pela natureza, porque há alguma coisa declarada pela criação. Mas para entender, realmente é só por revelação especial divina daquilo que nós temos da Bíblia e em Jesus. Ao ver Jesus, estamos a ver o Pai. Então vem esta revelação. É bom ficar cada vez mais consciente de quem é Deus. O que Deus fez, soberania de Deus, esta questão que passa para a ética. Então, quando falamos de teocracia, este reinado de Deus, que realmente, ao meu ver, mais um tipo de eclesiocracia, porque não é bem o reino de Deus, tem sido então o reino da igreja em nome de Deus, que é algo que acontece também com o muçulmano e com outras dessas ideias religiosas a nível global. Mas o fato é que Deus reina. Haverá um dia quando todos vão dar contas para Deus, porque Ele é o nosso Criador, Ele é nosso sustentador, Ele que ofereceu a salvação, Ele será juiz de todas as nações, de todas as pessoas. Um dos exercícios, então, falar sobre Jesus como rei, Jesus como profeta, como salvador. Também poderia falar com Jesus como criador, fazia parte, ou Jesus também como juiz, Jesus sendo então Jesus também fazendo parte da Trindade, Jesus Deus. Então nós podemos ver em Jesus aquilo que estamos observando em Deus Pai, Deus Espírito Santo, e passamos para entender um pouco melhor de nós. Nós somos criaturas, somos igual nesse sentido a qualquer outra coisa da criação, só que estamos na imagem de Deus. Eu achei interessante que no trabalho, que podia escolher então várias áreas teológicas, vai expressar-se em, acho que eram 6 questões, quase todos escolheram falar sobre esta questão, quem somos nós? Então, desta questão, o que quer dizer na imagem de Deus, porque realmente é uma coisa bem individual. Quem somos nós? O que quer dizer na imagem de Deus e pecador, redimido, adotado, filho de Deus? Como é que nós entendemos? E isto é de mais importante para a coisa de ética. Porque se vamos falar dos direitos, questão de aborto, ou dos velhos, e será que eles têm direito de vida, pessoas deficientes? Olha, a única explicação teológica é porque todas as pessoas estão na imagem de Deus. Porque se fosse uma questão de utilidade, nós vamos ver economicamente, é um peso para a sociedade. Por que vamos cuidar destas pessoas? Não há uma razão lógica de cuidar de pessoas que não vão contribuir para a economia e para a sociedade. Mas a razão fica teologicamente porque somos na imagem de Deus. O que quer dizer isto? Então, ao entender melhor a nossa teologia, aplica-se melhor para aquilo que estamos a conversar nessa área da ética. E vamos conversar um pouco mais sobre ética daqui a pouco.
Mas é nesta área que ao meu ver, dos seus trabalhos, e o que eu recebo de aluno, então de alguns é mais, alguns outros é muito menos. Eu só diria, eu acho que a sabedoria do pessoal do Northwest é que estas são recordações do aluno, porque o professor, nem eu, nem no Northwest, nós não precisamos estas explicações da sua teologia. Eu acho que o valor nisto é para o aluno, porque o aluno vai lendo na parte bíblica, vai lendo na parte dos livros, então vai resumindo por si aquilo que acha. Então, ao ler esses livros teológicos, eu sei de experiência que nós não voltamos a ler esses livros todo ano. Você vai ler talvez umas, 2 vezes na vida. Então, como que guarda as conclusões? E ao meu ver, esses trabalhos oferecem uma boa possibilidade do próprio aluno colocar para si mesmo, é isto que eu penso. Então é muito mais capaz que no futuro você vai levantar o seu papel e vai ler 5, 6, 7, 8, 10 páginas de resumo de coisas lidas de centenas de páginas ou de passagens bíblicas, porque é nesta forma que já você acredita da parte teológica. Então, o valor não é para mim, o valor é para o próprio aluno colocar aquilo que você acha que é certo. E no geral, eu creio isso para qualquer tarefa. Quando estamos a pensar ou refletir, é bom guardar aquilo que pensa. Uma coisa que eu comecei há alguns anos a fazer no meu computador. Então, ao ler um livro, algo que eu acho importante, eu vou sublinhando no livro, e depois de ler o livro, eu vou até copiar as frases sublinhadas para o meu computador. Eu limpo a coisa lá, então em vez de ter um livro de 300 páginas, eu tenho no meu computador um resumo de 15 páginas. Eu levo comigo no computador, então quase 40 livros agora, livros chaves para mim, coisas que eu acho importante. Então eu vou recordando as minhas recordações, aquilo que eu fiz de resumo. Então isto seria recomendação nestas áreas teológicas. Porque ao ler livros, ao ver este tesouro de riqueza de material, você não vai ler 2, 3, 4, 5 vezes o mesmo livro. Mas vale a pena guardar, e esses trabalhos, por mim, têm sido uma boa oportunidade para o aluno colocar então essas verdades do jeito seu. Cada um já dentro da sua convicção teológica, uma convicção bíblica, mas uma convicção que vem de compreensão de vários livros. Agora, eu já falei muita coisa, não sei se eu estou ouvindo o silêncio, todo mundo vai acompanhando do jeito, mas tem algumas pessoas aqui também na sala, mas não sei se há algum comentário, alguma pergunta, quem é este gringo que está falando do jeito lá, então se quiser uma conversa sua, então eu vou deixar. Essa experiência, na construção da teologia sistemática, primeira parte, exegese da passagem, das passagens relacionadas ao assunto, né? A partir da exegese da passagem, é feita uma análise teológica daquela doutrina dos diferentes autores, não é? E a partir daí, a gente procura pela lógica, filosofia, e aí depende de cada contexto, pelo que eu entendi, eu não tinha pensado nesse aspecto. Então, em cada povo tem uma forma de construir suas ideias, né, sua base filosófica. Então nós temos exegese, teologia bíblica, a lógica para organizar as descobertas da exegese e da teologia bíblica, analisando cada autor, João, Paulo, o que cada um deles disse sobre aquela doutrina. Mas aí tem um ponto que é a história da igreja, a história da teologia, que é como a igreja leu aquilo, como a igreja interpretou aquilo. Então, ao longo da igreja, qual foi a percepção da igreja ao longo da história do cristianismo? Só depois de exegese, análise teológica dos diferentes autores, organização desse material, depois de avaliar como a igreja interpretou isso, é que nós podemos fazer uma aplicação atual dessa teologia, dentro do nosso próprio contexto, para responder
as perguntas éticas, para responder as perguntas pastorais, para responder, eu penso que foi isso que o professor quis dizer, não é? Mas para isso, eu preciso de ler todo mundo, eu tenho que ler o pessoal lá da Alemanha, eu preciso de ler o pessoal dos Estados Unidos, eu preciso de ler os brasileiros, os teólogos de Portugal, para compreender as aplicações que eles estão fazendo hoje, não é? Então essa interação ela é rica, por isso que é perigoso ficar só na escritura, porque será apenas a minha própria percepção da leitura do texto bíblico, da exegese, e eu preciso de entender que eu não tenho todo o potencial, toda a capacidade, então eu preciso de interagir com outros teólogos, com outros autores, eles servem até para me despertar. Por exemplo, alguém pensa o contrário, eu leio uma passagem da Bíblia, eu já sou calvinista, então eu já tenho um pressuposto forte ali, né, em alguns pontos. Quando eu leio um outro teólogo, que é arminiano, moderado, sei lá, ele vai desafiar a minha interpretação. E com esse desafio que ele faz, eu tenho que voltar para a escritura de novo. Então a interação com os autores ela é extremamente fundamental, o professor colocou aí. E teve coisas que eu até nem tinha pensado e tive que responder. E algumas que eu ainda não tenho as respostas. Que eu acho que eu vou ter que continuar mais para frente para conseguir alcançar uma resposta satisfatória. Então eu acho que o curso está sendo bom, as perguntas são gerais, eu estou achando que não são muito específicas, então demanda uma resposta muito grande e alguns pontos ficam soltos, assim, é difícil conseguir esgotar toda aquela pergunta. Mas está muito bom aí o curso e ética eu estou gostando até mais, inclusive. Não, com certeza. A coisa que temos que dizer, então, nesta realidade, porque que nós olhamos para a parte bíblica, a parte de autores, a parte de história, a parte de aplicação, tem uma série de fatores. O que temos que lembrar que não é uma coisa de cada vez. Então não é que nós estudamos a Bíblia, isto que é fase de infância. Mas agora somos mais adultos, então vamos para os autores, então vamos para... agora temos mais ainda, vamos para a cultura e história, porque na verdade nunca vamos chegar para a palavra final. Nós estamos já crescendo, estamos com graça também crescendo, então nós respondemos dentro daquilo que hoje sabemos. Então, cada vez mais estamos querendo já uma perspectiva que vai nos ajudar a entender melhor. Porque ou ficamos com a conclusão, eu não sei nada, não posso dizer porque eu não sei o suficiente, não posso dizer nada. E na verdade, nunca vamos chegar a pregar, nunca. Porque aqui não temos todo conhecimento. Mas ficamos a crescer cada vez mais mas no fim das contas, voltamos à Bíblia. Porque mesmo lendo um autor de qualquer ponto de vista, será que a pessoa é bíblica? Será que nós colocamos a nosso raciocínio como algo mais melhor no sentido do que a própria Bíblia? Porque existem na Bíblia mistérios. Há coisas que nós não sabemos tudo. Como que vai explicar a Trindade? Não é pela lógica. Porque nós estamos a ver então várias coisas bem claramente declaradas pela Bíblia. E cuidado da cabeça, nós não conseguimos montar tudo. A lógica falta-nos. Ajuda-nos. Mas não é a resposta final. Então a resposta final temos que sempre voltar à parte bíblica. O que diz a Bíblia? E vamos avaliar, vamos reavaliar, vamos reavaliar então as nossas conclusões durante a vida toda. Porque é uma mistura. Agora eu diria também, não é uma caixa só. Então chegamos à conclusão, vamos arquivar. Chegamos a outra conclusão, vamos arquivar. Porque a dogmática, a teologia é algo prática, de apologética, para a ética, para a vida então, do pessoal. Então não são só conclusões, agora sim eu vou arquivar. E tem muita coisa de teologia, é só seca, arquivada, e a parte de espiritualidade há muitos anos foi esquecida. Eu percebi que às vezes 3, 4 autores diferentes e os pressupostos são iguais. E a base para eles é a Escritura como palavra de Deus.
Parece que falou, né? A Escritura como palavra de Deus, inspirada, infalível, e as conclusões no fim são bem diferentes uns dos outros. Então, os mesmos pressupostos, a mesma confiança e fidelidade nos pressupostos, eles querem buscar na Bíblia as respostas, e as conclusões às vezes são bem diferentes um do outro, né? E foi daí que eu senti a necessidade de voltar para a Escritura para entender aquilo. E algumas vezes eu fiquei assim, não, realmente aqui não é tão fácil para responder assim, não. É preciso ter mais calma, mas é possível verificar pontos de convergência em todos eles. E alguns pontos que são muito difíceis de definir. Você opta, eu vou optar por um, né, sempre. Mas vai existir isso, mesmo que eles estão ali fazendo exegese também, teologia bíblica, passagem da Bíblia, pressupostos de defender o que a Bíblia diz, e no final conclusões diferentes. Alguns anos atrás, eu fazia parte de uma conversa entre pessoal da Igreja Oficial da China e algumas organizações norte-americanas. E havia muita desconfiança. Nenhum nem outro estava confiando bem, estava com dúvidas, será. E na parte americana, eles olhando para esta igreja da China, imaginando que foi uma igreja do Estado, já com toda aquela bagagem de comunismo, do jeito então do Estado. Então, da parte norte-americana, a pergunta foi assim: mas será que vocês acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus? Tudo bem, boa pergunta. Na parte dos chineses, olhando para os americanos e imaginando que aquele casamento de política com religião, com Hollywood, com filmes e tudo que era de estilo de vida e materialismo, então a pergunta dos chineses era outra coisa. Então eles falaram assim: mas será que vocês mesmo obedecem a Bíblia como a palavra de Deus? Olha, há uma diferença entre acreditar na Bíblia e obedecer à Bíblia. Então, se a teologia só fica na cabeça, ou fica debate de lógica entre pessoas com ponto de partida diferente, quem grita mais, que é mais forte, que ganha. Mas se vamos então a parte bíblica para obedecendo a Bíblia, colocando na prática, é outra coisa. E aquilo que é de oração, de devoção, de prática, é que mais valida aquilo que é a nossa teologia. É bom estudar, mas podemos ficar muito orgulhosos com aquilo que eu sei. Será que a minha vida demonstra que de fato é um entendimento dessas coisas profundas bíblicas? Não sei se é outra pessoa que pudesse falar alguma coisa reconhecendo as limitações da tecnologia. Estão me ouvindo agora? Agora estamos. Pode falar. Bom dia. Prazer conhecê-lo. Bom dia. Só conhecemos através do e-mail. Não, tudo bem. As notas que a gente vai recebendo depois. Ok. Essa é a parte mais fácil. Eu cheguei um pouco atrasado, porque eu estava no hospital com minha esposa, porque ela teve uma consulta, e agora que eu consegui entrar um pouco dos aspectos. Mas eu peguei um pouco da conversa, falando sobre a questão dos diversos autores, porém com pontos de vista diferentes, dentro de no mesmo parâmetro teológico, né? Eu tenho como hábito verificar vários autores, inclusive de linhas diferentes, mas também aqueles que têm a mesma linha. Mas eu concordo, não sei se era o Leonardo que estava dizendo antes, falando sobre às vezes 3 ou 4 autores que têm o mesmo parâmetro teológico, porém as conclusões são diferentes, né? Era o Leonardo que estava dizendo isso? Estava. Heresia particular, né? Sim. Eu estava há poucos dias observando, principalmente
ambos. Então, dá uma conclusão muito parecida com tanto com um quanto o outro. No final, Mas todos são diferentes. eu, na minha forma de pensar, eu concordo com o irmão quando disse que quando voltamos para a escritura, quando vemos todas essas conclusões dos diversos autores, voltamos para as escrituras. Porém, quando nós voltamos para a escritura, nós vamos fazer novamente a nossa interpretação. E aí está a questão que eu não sei, mas muitas heresias têm surgido nos últimos tempos por causa dessas interpretações, às vezes particulares. Às vezes são interpretações que não concordam com uma boa parte dos teólogos conservadores, mas são conclusões individuais que alguma pessoa tirou e começou a defender. Me parece que essa teologia que tem desenvolvido muito agora, ridiculamente dizendo, mas tem desenvolvido muito a teologia do teísmo aberto, me parece que é parte exatamente dessa questão. Alguém começou a fazer uma interpretação particular e depois outros tiveram apoiado a mesma ideia e a coisa vai se amplificando. O meu posicionamento em relação a isso é que muitas vezes a interpretação particular pode dar um nascimento, ou fazer nascer uma nova heresia ou uma nova doutrina desconexa com o que a teologia conservadora está apresentando. Não, com certeza. Nós temos que ter uma exegese que realmente é sólida, porque como aproximar a Bíblia vai influenciar as conclusões que tiram da Bíblia. É lógico isto. E então, se nós pegamos alguns versículos e jogamos fora outras coisas que são claras na Bíblia, é lógico que vamos chegar a conclusões meio heréticos. Então, nós temos que ter uma exegese que vem de bases sólidas. E às vezes, então, aquilo que é de autores, C.D. Berkhoff, por exemplo, a parte mais reformada de teologia, então, quando a coisa, 98% da conclusão é claro, então eles têm mais tendência de fechar o círculo, dizer, olha, parece que isso também é verdade. Mas eles estão claros quando eles vão soltando esse último passo. Não é que eles estão dizendo que, olha, a Bíblia disse isto. Eles estão tirando conclusões e reconhecem que estão tirando conclusões. Porque a base bíblica, para quem leva com seriedade a Bíblia, fica muito semelhante entre os teólogos. Onde há mistério, algumas pessoas têm mais coragem de explicar mistério do que outros. Mas a parte bíblica, para quem realmente respeita a Escritura, não há tanta divergência. Fica mais nas conclusões ou implicações dos dados do que nos dados em si. Onde tem surgido mais heresias, são pessoas que não levam a sério a Bíblia e começam de outro ponto de vista. Por exemplo, teologia de prosperidade, tem metade da Bíblia que eles nem estão lendo. Eles só vão pela metade. É claro isto. Quem vai para a Bíblia vai ver que é isto que é uma ideia errada. Eu concordo que a exegese tem que ser feita dentro dos parâmetros básicos da exegese, olhar o texto, o contexto histórico, geográfico. Isso a gente aprendeu e é importantíssimo para o nosso desenvolvimento das nossas conclusões. Mas, às vezes, a gente ouve, a gente lê material escrito por alguns pensadores que parece que estão fazendo essa exegese, mas quando nós acabamos de ler o material que escreveram, percebemos que alguma coisa eles falharam nessa exegese na hora de tirar suas conclusões. Tem um escritor brasileiro, um pastor brasileiro que eu citei essa questão do teísmo aberto, porque alguns teólogos brasileiros estão abraçando muito rapidamente essa heresia, né? Um deles que escrevia até material mais conceitual
conceituadamente bom, até pouco tempo atrás, e agora quem tem para essa linha é o Edwin Willis. Também um outro que é o pastor que vem da Assembleia de Deus, mas agora ele saiu da Assembleia de Deus, que é o Ricardo Mondinho. Ele escreveu bastante, alguns livros. Eu li um livro dele muito bom, chama-se Proibido. Mas depois disso, ele abraçou essa teologia dentro do aberto. E as coisas que ele tem escrito são. Ele percebe que as suas conclusões estão saindo fora daquilo que seria as conclusões de uma boa exegese. Claro. E a gente percebe claramente dentro da expressão. Não, claro. O sociólogo liberal. E eu diria talvez isso seja um pouco de alerta para nós, porque aquilo que nós achamos sagrado, podemos achar com certa idade que por muitos anos não estávamos a ler bem aquilo que a própria Bíblia ensina, porque nem a nossa teologia em si é sagrada, nós temos que voltar mesmo nossa Bíblia. Ok, então eu estava a conversar com o pastor Fabiano e nós estávamos analisando e a ouvir os colegas, a partilhar também um pouco, que para mim, na minha opinião, eu concordo também com os colegas que têm falado, mas o ponto-chave, eu percebo que todos os colegas que têm participado estão a tocar no ponto-chave do círculo hermenêutico. O sucesso ou não está no círculo hermenêutico, porque se eu sigo o círculo hermenêutico, se eu levo em conta o contexto histórico, se eu levo em conta o contexto atual, porque o contexto atual é o que eu estou a viver, mas eu não posso cometer o erro que muitos cometeram, que, por exemplo, se eu partir daquela questão filosófica a resposta do leitor. O leitor atual tem a resposta final. Então, com certeza vou errar. Então, o círculo hermenêutico, eu penso que é chave para o nosso sucesso, tanto na pregação, quanto na fé, naquilo que nós acreditamos, nosso estilo de vida, porque eu projeto a minha vida. Então eu tenho sempre que ter uma base para projetar a minha vida. Se eu tenho influência, se eu sou um líder, se eu sou um pastor, na minha família, eu vou projetar, não tem jeito, eu vou causar um tipo de influência. E então eu preciso de acreditar em alguma coisa, e aquilo que eu acredito vai influenciar. No nosso caso, da fé cristã, da Bíblia, da palavra, e a Bíblia como a palavra de Deus, ao interpretá-la, esse cuidado e levando em conta o círculo hermenêutico, nós vamos então tirar, e se nós o fizermos um bom exercício, nós teremos então uma saudável aplicação bíblica e um saudável entendimento bíblico, e tanto nós sermos felizes quanto aqueles que também nos ouvem. Então eu penso que eu penso que todos os colegas estão a tocar nessa questão chave, que é o círculo hermenêutico. No aspecto teológico, todos eles, ao lermos, nós também precisamos de fazer isso. Por exemplo, Berkhoff, ele escreveu e respondia muitas questões da sua época. Não está tão distante da nossa, mas hoje a verdade é que nós estamos vivendo um mundo um pouco diferente. Então, nós não podemos parar só. E nós vamos saindo, temos o nosso pressuposto da Escritura, lemos autores que falam sobre o assunto, mas depois nós temos a nossa própria conclusão, aí causa-nos muitas vezes dúvidas, e nós voltamos à Escritura depois voltamos para aplicar, para dar uma resposta. Então nós estamos sempre a fazer o círculo hermenêutico. Uma coisa interessante aconteceu no desenvolvimento da teologia na África, e
vários autores agora estão a escrever acerca disto, mas é quando os primeiros missionários chegaram na África, chegaram com uma ideia bem europeia de nada de milagre, nada de mundo espiritual. Então, segundo muitos líderes da igreja na África, os missionários chegaram sem nada do Espírito Santo. Jesus, Deus Pai, sim, mas nada de Espírito Santo. Aquilo que era de prática espiritual era alguma coisa fora da imaginação dos missionários. Então, havia uma grande lacuna na parte teológica, porque quando algumas perguntas foram pesquisadas, isso não foi uma pergunta atual, mas é uma pergunta bem atual na África. Como se trata de questão de demônio, de ritos, de circuncisão, de nascimento, de morte, de muita coisa. Então, como valer essas práticas? A teologia não tinha espaço para comentar sobre essas coisas. Então, uma teologia africana com uma teologia na maior parte da Ásia, e eu creio que cada vez mais na América Latina, se não tem já um mundo de saúde, de questões espirituais, de entender essas coisas invisíveis, é uma teologia inadequada. Nós temos que atualizar-nos no estudo bíblico diante de perguntas atuais da cultura. É isto que é uma questão constante, uma prática necessária que vai continuando. Uma coisa que eu achei interessante, isso nos meus dias de seminário, um dos professores que eu mais respeitava cantava num coral de igreja também comigo. Então ele sentava ao meu lado, gostava de cantar mas ele ia chegando nos domingos com muita alegria, porque na leitura devocional o homem descobriu coisas novas. Eu pergunto, como que é isso? Você é teólogo por muitos anos, com doutorado de sei lá quantas vezes, mas ele não estava vendo só questão de livro de parte acadêmico. Ele estava com um andamento do dia a dia com Deus. Então, de manhã, ao levantar-se, ele abriu a Bíblia para ouvir a voz de Deus. Não para tirar conclusões ou escrever livros, mas para viver. Então, se a nossa teologia não tem esta convivência, é uma teologia seca. Há um ditado que diz assim, eu não sei se isto vai ajudar teologicamente, mas há um ditado que diz assim: eu nunca errei. Eu pensei que uma vez que eu cometi um erro, mas eu estava errado. Eu queria falar também exatamente essa questão da teologia contextualizada. E considerar que a interpretação antiga também foi particular daquelas pessoas ou daquele tempo, e que é necessário ter hoje uma teologia contextualizada, porque para mim a teologia é exatamente a resposta das coisas práticas do dia a dia. Eu não queria que o professor falasse um pouco sobre essa questão da teologia contextualizada, que é exatamente o que você falou, que foi o problema dos missionários quando chegaram aqui em África. São duas questões. Nós temos que ouvir as perguntas ou perceber, então, as dificuldades, então, dos nossos dias. Como é que a Bíblia responde a essas questões culturais atuais? E temos que responder em linguagem compreensível, porque se usamos linguagem que é do passado, pode ser uma resposta boa, mas ninguém vai perceber que é resposta boa. Então nós temos que responder com linguagem adequada a perguntas atuais. Mas fazemos isto já lembrando coisas do passado, porque aquilo que foi descoberto por mim nem necessariamente é a primeira vez na história que alguém está vendo essas coisas. Então, um dos valores de teologia é que podemos olhar para a história da igreja. Aí eu perguntei uma vez, isso que no nosso seminário no Brasil, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, perguntei ao professor da história da igreja, mas
Por que você ensina história? Qual seria o valor de história da igreja? É muito nome, muito data, muita coisa antiga, então qual é a necessidade de saber essas coisas? Aí o professor, um jovem pastor, pensou um pouco e disse, olha, nós estudamos a história para não repetir os mesmos erros da igreja de novo. E ele tem razão, mas nós temos que já ver da teologia da história coisas semelhantes do passado, porque imaginar que a questão de ser contextualizado é só coisa de hoje. Nós corremos o risco de não aproveitar a sabedoria dos séculos. Então, não é só repetir a resposta do passado, mas eu acho que é bom ver algumas das respostas dadas as situações semelhantes de hoje. Por exemplo, em muitas igrejas hoje, há uma guerra sobre a música. Isto não é novidade para a igreja. Porque havia de séculos problemas de música e de uso, ou dos dias da reformação, ou mesmo dos primeiros dias. Vai em que língua, vai em que tipo de música? O que os outros têm falado acerca de culto e de música e de expressão de louvor da igreja? Então não há necessidade de nós inventarmos tudo de novo, como se fosse nunca pensado nada disso antes. Então, de um lado, realmente é parte das perguntas de hoje, mas lembrando alguma coisa da riqueza do passado, é por aí. Por isso também estudamos a história e não somente a teologia. É assim. Fala. Assim também que eu vejo essa unidade, né, de considerar o antigo, o ortodoxo, né, porque a verdade não muda, mas também considerar a questão contextual, quer dizer, as realidades, os problemas atuais, como a internet, a televisão, as coisas que hoje são que não existiam antes. Não, com certeza. Eu penso que está mais na comunicação. Isso seria maneira de comunicar, porque algumas coisas do passado são meios de comunicação que não são tão usados hoje. Por exemplo, nos dias quando houve pouco livro e pouca alfabetização, as verdades bíblicas ficaram em pinturas e coisas mesmo na parede da igreja, para você sentar e lembrar aquilo que era verdade bíblica. E música reflete muita coisa de teologia. Se uma declaração de fé de uma igreja, se fosse cantada, um membro da igreja teria muito mais possibilidade de lembrar as palavras do que se fosse só repetido por palavras. Ou se for dançado. E nos dias, você vai para a Índia, tem muita teologia que é mesmo dançada, é coisa linda. Não é coisa sexual, coisa lá de cultura. É coisa que já expressa o amor para com Deus, mas que vem da cultura. Então, a maneira de juntar formas ou meios de comunicação, como o irmão disse, a verdade é a mesma. A verdade não muda. Mas a maneira de expressar essas verdades é algo que passa de geração para geração e de cultura para cultura. E nós temos que atualizar não somente a verdade em si, mas a maneira de expressar aquela verdade. Vamos acabar com dogmática de vez e vamos passar para a ética. Não, de vez não. O irmão disse que não podemos deixar de vez. Ainda temos trabalho final e exame e tudo mais. Mas eu acho que por agora vamos então deixar a dogmática e vamos pular um pouquinho para a parte da ética, que realmente é uma coisa só. Ao estudar as verdades bíblicas, a maneira de colocar isso na prática ou de avaliar a cultura é o que nós chamamos de ética. E eu acho que tem sido, não somente para mim, ao ver os trabalhos dessas duas matérias, mas eu creio que para os irmãos, trabalhar ao mesmo tempo com dogmática e logo com a ética, já tem sido um casamento muito feliz, então, de aplicação dessas coisas importantíssimo. Então, eu
eu acho coisa boa demais. E eu acho essencial demais. Eu achei muito interessante. Eu acho que o curso foi bem desenvolvido. Eu nunca tinha o privilégio de mesmo montar uma matéria de ética. Mas ao observar a maneira de organizar a matéria, realmente para mim acho que foi feito com muita sabedoria, usando como base estas declarações das Nações Unidas sobre os direitos humanos universais. É um problema de resolução de conflitos, é que se tem duas pessoas que estão com problemas, um com o outro, para resolver o problema, a necessidade é uma pessoa ou uma estrutura que os dois respeitam. Porque se não há uma pessoa que pode falar com os dois lados, é muito difícil resolver conflito. E isto em qualquer situação, nível de governo, nível de pessoas. E no geral tem sido reconhecido ao nível mundial, então a responsabilidade de uma organização global como as Nações Unidas para pronunciar-se acerca de certas coisas. Como tribunal não funciona tão bem, mas eu acho que como documento que expressa alguma coisa que diversos países, pessoas, religiões têm apoiado, eu acho muito interessante, a partir daquele documento, olhar para essas questões do ponto de vista bíblico. Porque aquilo que nós afirmamos sobre direitos humanos, para nós parte da maneira que nós entendemos quem é Deus, quem somos nós, o que quer dizer ser pecador, o que é redenção, este equilíbrio entre a graça e a justiça. Porque ao ver questões, não é só dizer, não faz mal, não há problema, porque há problema sim. E eu me lembro uma vez, eu fui pregar numa igreja na Croácia. Isso foi pouco depois do fim da guerra entre Sérvia e Croácia. Eu estava numa igreja de nada, na cidade de Osijek, e então foi pouco antes de Natal, preguei o evangelho simples e então eles deram um apelo. E um senhor veio à frente com cabelos assim em todo o canto, um homem enorme com músculos, e ele foi chorando à frente. E eu não podia conversar com ele por causa de questões de língua. Mas me falaram depois que o homem foi lá com as mãos assim, dizendo, será que Deus pode me perdoar? Porque eu matei tantas pessoas com estas mãos. E o problema hoje, nível global, de problemas de pobreza, de guerra, de injustiça, como é que devemos nos pronunciar num mundo que tem tantas ideias individualistas, tem tanta ideologia, tem muitas ideias meio idiotas, e como que vamos então já colocar uma base para responder como igreja? É um problema, eu sou norte-americano, e é um problema no meu país, porque a parte religiosa do direito, eles estão tão arraigados com ideias que eu acho que são bíblicas. Mas a agenda é tão politizada que eles não estão conseguindo nada do bem, porque fica um pacote político e não uma prática bíblica. Problemático. Como é que podemos implementar ideias bíblicas, ideias justas, ideias também que são de graça ao nível global? Eu acho que a maneira de examinar, então, na matéria em si, indo de assunto, e também acompanhando o trabalho dos irmãos, eu acho que tem sido um exercício muitíssimo interessante. Porque, na verdade, não somos criados iguais. Estar na imagem de Deus não é uma coisa de fotocópia, de ser todas as mesmas habilidades. Na verdade, somos muito diferentes. Quem não sabe isso nunca se casou. Porque já vendo a sua esposa, você está vendo cada dia, e como que ela é diferente de mim? O que é pano de fundo, o interesse, a vida é assim. Quer dizer, o conflito é normal.
Nós normalmente só temos conflito com pessoas onde há algum relacionamento. Se eu não conheço a pessoa, o que a pessoa faz não me interessa. Mas quando é amigo, quando é vizinho, quando é família, daí que nós entramos mais emocionalmente nessas questões de conflito. A ética implica-se relacionamento. Pergunta: quem é meu próximo? Quem é nosso próximo? E realmente é uma questão global, uma questão missionária, porque eu vou me interessar na alma, da vida, da salvação de outra pessoa. Porque é obrigação nossa, como filhos de Deus, como pessoas redimidas, tem uma obrigação missionária. Qual é a nossa responsabilidade nessas áreas éticas? Aqui é um problema sério. Porque eu estou acompanhando esses problemas agora de Ucrânia com a Rússia. Era para eu estar na Ucrânia, Kiev, na semana em fevereiro, quando tudo explodiu. Porque ficou organizado uma conferência, um seminário, um workshop para líderes de umas 25 escolas da língua russa. Então era para ter um congresso, um trabalho, uma semana em Kiev, e foi justamente naquela semana que a cidade explodiu. Aí, felizmente, os organizadores decidiram antes para não marcar coisa, então decidiram remarcar coisa para Moscou na semana passada. Ainda há problemas. E o problema influencia mesmo as escolas na Ucrânia com escolas na Rússia, porque vem muita coisa de política neste conflito que está acontecendo. Quem é que tem o poder para intervir? Porque tem muita informação que simplesmente é informação errada. E os nossos amigos de Kiev que falam aquilo que eles dizem, que não é verdade. Quem é, onde que fica a plataforma? Isso é uma questão de ética. Onde fica a plataforma onde nós podemos tentar resolver um conflito ao nível global? Porque, ao ver da Rússia, estão protegendo direitos de pessoas da Rússia. E eles acham que aquela parte da Ucrânia sempre era Rússia, ainda é, e eles têm direito disto. O pessoal de Kiev acha diferente. Como é? Devemos ver um problema desse aqui, ponto de vista cristão. Ao ver questão de direitos humanos, e o problema nosso é um problema de intervenção. O Provérbios disse: quem coloca o nariz no negócio do outro é tolo. Então, por que vamos intervir? Como é que eu vou tentar aplicar a minha ética ao meu vizinho que não é crente? Como é que eu vou, no meu país, fazer questão que essas leis justas, leis de graça, fazem parte das leis do país? Como é que o nosso país vai intervir em outro país para resolver onde que estamos a ver problemas sérios, éticos? E para isso, para nós, então, é um problema, porque podemos afirmar ética particular, a minha maneira de viver. Tudo bem, mas será que existe a minha maneira de viver em comunidade? Como cidade, como região, como nação, como cidadão ao nível global. E o interessante nesta matéria é que estamos a aproximar o assunto não só ponto de vista bíblico, que eu acho certo, mas também ponto de vista da declaração desses direitos humanos, parte lá das Nações Unidas. E eu acho é uma coisa universal, e ao meu ver, na maior parte são coisas bíblicas. Porque se vamos examinar ponto por ponto, e eu tenho acompanhado o trabalho do professor, eu acho incrível como essas coisas são, nem por tudo, mas como essas coisas são bíblicas. E de novo, uma questão de exegese. Vamos voltar para a Bíblia. Será que a Bíblia diz isto? O que a Bíblia aconselha sobre isto? Mas para nós tomarmos decisões, é problema missionário, é problema pastoral, é problema de governos. Como que vamos protestar a injustiça dos nossos líderes? Como que, como crente, devemos dizer, não é meu assunto ou é meu assunto? Então, eu acho essas questões de ética, na verdade, uma coisa muito complicada.
E eu não vejo soluções simples, nem recomendo soluções simples. Eu sei, uma coisa interessante que vem de Mateus 25. Vem essa palavra de Jesus, então ele foi dividindo os animais, então, de um lado e do outro lado, então ficou gente salva e gente não salva. Então, as pessoas salvas ou não salvas, eles fizeram a mesma pergunta a Jesus, mas como que o Senhor tirou essas conclusões? Aí Jesus responde a um grupo, quando eu estava no hospital, nunca me visitou. Quando eu estava sem roupa, você nunca me vestiu. Quando eu estava com problemas de saúde, você nunca fez nada. E esse pessoal pergunta a Jesus, mas como isso? Nunca observamos o Senhor nessa situação. Então Jesus responde, olha, quando não fizerem nada disto, aos menores também não fizeram a mim. Tudo bem, entendemos que as pessoas não crentes não estão conscientes nada das coisas de Deus. Podemos entender essa resposta. Mas o interessante é que a mesma conversa acontece com os salvos. Eles também perguntam, mas como isso? Jesus disse, mas quando eu estava doente, você me ajudou, você deu alimento, deu muita coisa lá, então socorreu-me. Mas quando isso, Senhor? Não, quando fizeram isto para um desses menores, também fizeram para mim. Dos dois lados, era um comportamento inconsciente, mas um inconsciente para o bem, inconsciente para o mal. Eu acho que é ética isto, a maneira de viver. E a maneira de viver vai impactar, vai influenciar a credibilidade do missionário, do pastor, do crente, por bem, por mal, mas também vai influenciar o próprio Senhor ao avaliar as nossas vidas. Porque uma fé verdadeira, infalivelmente vai ter um impacto na maneira de viver. Porque, João, se você vai dizer que eu não amo o meu irmão, há direito de concluir que também não tem o amor de Deus na sua vida. Então, quer dizer, um relacionamento com Deus implica alguma coisa de ética para com o próximo. A maneira de viver individualmente e em comunidade tem implicações espirituais até para a eternidade. Como é que devemos praticar a nossa fé? Parte da teologia e fica visível naquilo que é a vida. E eu acho que essas questões todas que não estão com respostas simples, mas são as perguntas certas. E eu acho que para nós que vivemos em igrejas, que vivemos em países, que vivemos com governos, com confusão, com toda aquela cobiça para as coisas, injustiça, prática assim, e qual é o governo que não tem esta confusão? Como é que nós, como crentes, devemos não somente viver, mas falar e atuar? É uma questão ética. E realmente uma questão de mais prática. Vamos ver na história da igreja pessoas que tinham coragem de agir em nome de Deus, fazendo as coisas certas e coisas aconteceram. O que é que Deus vai fazer por nós? E conosco. E através de nós, para uma influência geral ao nível global. Então, simplesmente um comentário meu, eu tenho gostado muito também da apresentação dos professores, mas também a atuação, o trabalho dos alunos. É só isso aqui que eu acho que tenho a dizer, não é uma aula. Eu vejo uma grande diversidade global, coisa que eu acho interessante. Eu vou amanhã para Bangkok, na Tailândia. Olha, a cultura de Tailândia é por completo da cultura mesmo da Europa, mas também lá são pessoas na imagem de Deus, então para ver muita coisa culturalmente que é para glorificar a Deus é maravilhoso. Mas na maior parte são pessoas que não amam a Deus, nem conhecem a Deus. Tem outras práticas religiosas e algumas práticas que são até bíblicas. E nós não somos contra essas práticas bíblicas, queremos ver a salvação de todos, num mundo que é muito diferente. É isso que é ética. É ética que passa para a parte missionária.